Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Este capítulo inicia falando da cura de um homem que tinha a mão ressequida. Depois de curar esse homem, o versículo 7 diz que Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. E este versículo, os 7, 8 e 9, esses três versículos, trazem uma informação importante que inclusive esclarece o último assunto desse capítulo 3. Daqui a pouquinho eu falo com você sobre isso. Mas olha o que diz. Uma grande multidão seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Versículo 9. Então Jesus recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. E aí segue o texto dizendo que Jesus curava muitas pessoas, de modo que os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto a fim de poderem tocar em Jesus. E não só enfermidade, mas também Jesus expulsava os espíritos imundos, demoníacos. E então, por esse motivo, aí no final do capítulo, olha o que diz agora falando acerca da mãe e os irmãos. Quem é a mãe? Quem são os irmãos de Jesus? Disse que nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, versículo 31. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhes disseram: olha, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui, logicamente, está falando sobre Maria, a mulher agraciada, bendita, da qual concebeu a Jesus Cristo. E ela, a virgem que concebeu, deu luz ao Filho de Deus, ao Messias, este que foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Mas depois ela seguiu a vida normal de uma mulher casada, teve filhos e filhas. É interessante que na antiguidade até se podia chamar todos da comunidade de fé de irmãos, então, ou de irmã, ou de pai, ou de mãe. Então, quando se relacionava com uma pessoa mais velha, poderia chamar ele de pai ou de avô. Quando se relacionava com uma pessoa da mesma idade ou mais nova, poderia se chamar e ter o tratamento mesmo de um irmão, de uma irmã. Mas nesse caso aqui ficou bem claro que não é da comunidade de fé e não é dentro dessa tradição. A própria mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus estavam ali e queriam falar com ele. Por que Jesus diz que todos que fazem a vontade de Deus, estes que são irmãos, irmãs e mãe? Aqui, veja os versículos que nós lemos antes, a partir do versículo 7. A fama de Jesus já tinha se espalhado para muitos lugares. Então Jesus diz isso não para rejeitar a sua família carnal, mas para, inclusive, preservá-la. Porque a fama de Jesus já tinha corrido e ele já tinha alcançado muita gente em muitos lugares e ele estava correndo risco de vida e ele não queria que a sua família também sofresse isso por causa da sua missão. Então ele não está rejeitando sua família, sua mãe, seus irmãos, jamais. O que Jesus está de certa forma, resguardando a sua família, protegendo a sua família, não expondo a sua família
para que eles também não sofressem o que ele iria sofrer, logicamente em prol de um propósito, em prol de uma missão, que é a redenção, a salvação, e esta missão estava repousada em Jesus. Ele é a missão. Então, por isso, Jesus nos inclui na sua família. Nós somos incluídos na família de Jesus a partir do momento que ele diz: a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então ao mesmo tempo que ele está resguardando a sua família para que eles não sofram o que ele deveria sofrer por causa da missão dele, ele também está anunciando o seu propósito, a sua missão, para que todos nós, por meio de Jesus, e não há outro caminho, só e apenas por meio de Jesus, é que nós fazemos parte da família de Deus, é lógico, seguindo e obedecendo à vontade de Deus. Esta é a palavra que eu compartilho com vocês nesse dia. Vamos permanecer firmes na leitura da palavra de Deus que nos transforma a cada dia. Um abraço a todos, até a próxima, fiquem na paz.